Hoje eu ferrei tudo ao ensinar acidentalmente meu gato a ligar a torneira da pia. Bem, meu gato descobriu que gosta de se deitar na pia. Tudo bem, eu mostrei a ela que a pia é de onde vem a água. Ela decidiu que gostava ainda mais disso. Então, às vezes eu ligava a torneira para que a água caísse e ela pudesse beber ou brincar. Às vezes, ela começava a chorar quando eu desligava a torneira e batia nas alças. Eu me desculpava, dava a ela outro brinquedo e seguia em frente. Aparentemente, isso não foi suficiente. Fui deitar e ouvi-a miando no banheiro. Fui verificar, ela queria a água da pia. Eu disse que era hora de dormir, nada de água da pia agora. Fui deitar e ela continuou miando para a pia. Acabei adormecendo. Não demorou nem uma hora e eu acordo e algo está estranho. Eu estava com um vídeo de trilha na natureza ao fundo e, por algum motivo, parecia que estava chovendo, mas não na tela. E então eu a ouço espirrando água. Então coloco meus óculos e vejo uma enorme poça molhando o carpete, bem na frente do banheiro. E então eu a vejo pulando na água no chão. Porque há água por toda parte. O banheiro está completamente inundado. A água está jorrando da pia, que tem a água fria ligada até o máximo e agora tem uma tampa dentro dela. Como ela conseguiu colocar a tampa lá dentro? Como ela conseguiu ligar a água até o máximo? O carpete está completamente encharcado na frente do banheiro. Ela espalhou areia sanitária por toda parte, então foi incrível para limpar. Depois de 4 toalhas, tudo ainda está escorregadio e molhado. O pequeno pestinha está tão convencido. Desligamos a água para aquela pia. Não vamos correr riscos, nunca mais. Agora estou limpando a água. Ela me seguiu até o banheiro. Ela está na pia, lambendo a bagunça que ela mesma criou. Eu me pergunto se ela vai me mostrar como fez isso. Hoje eu ferrei tudo por não ouvir minha colega e perder minha casa. Resumindo a longa história, no ano passado mudei para um novo país a trabalho. Tudo estava indo bem, e nos primeiros 2 meses eu compartilhei a acomodação da empresa com alguns colegas. Quando chegou a hora de encontrar uma solução mais permanente, uma série de complicações me levou a morar com uma mulher chamada Jennifer. Jennifer é o que podemos chamar de uma garota do interior, passou 29 anos no mesmo lugar pequeno, é conservadora, católica, dedicada à família, beirando a obesidade, além de ser uma bebedora pesada e fumante. Você entendeu a ideia? Apesar de ser a primeira vez dela morando em um país estrangeiro, de alguma forma ela conseguiu a incrível façanha de saber tudo. Sabe, depois de 1 ano morando com Jennifer, percebi que dava para sentir o cheiro do quarto de alguém, mesmo com a porta fechada. Não me entenda mal, não sou perfeito, muito longe disso, mas não descuido da higiene. Então decidi cortar minhas perdas e mudar para um novo lugar quando nosso contrato terminasse. Nada surpreendente, mas foi onde eu errei. 2 meses antes do final do contrato, ela voltou do trabalho bêbada e deprimida, desabafando sobre suas dificuldades e falta de habilidades orçamentárias, gastando todo o dinheiro com fast food, bebidas e cigarros. Não dei importância, pensei que era apenas mais um desabafo. Chegando ao último mês, paguei minha última parcela do aluguel e o depósito para o novo lugar onde eu deveria me mudar no início do mês seguinte. Enquanto isso, Jennifer encontrou um novo apartamento e mudou suas coisas, fico feliz por ela. No dia de sua partida, o senhorio veio buscar as chaves dela, mas descobriu que Jennifer não tinha pago sua parte do aluguel e esperava que eu cobrisse todo o valor e as taxas para ela ficar até o final do mês. Recusei categoricamente arcar com as despesas dela, não posso pagar e ela também não pode. Conforme tive o infortúnio de perceber, Jennifer nunca poderia pagar sua mudança e o aluguel. Depois de algumas horas de discussão, não aguentei mais. De acordo com nosso contrato, eu tinha que sair do apartamento, não tenho esse tipo de rede de apoio. Estou afundando lentamente, perdi toda a confiança nas pessoas. Me odeio por acreditar que ela seria fiel às próprias palavras e valores. Aprendi minha lição. Eu sem querer criei uma seita. Isso aconteceu comigo há cerca de 15 anos. Na época, eu morava com meu melhor amigo e sua família. Eu estava trabalhando em tempo integral e estudando em tempo integral, enquanto ele estava começando o próprio negócio. Meu amigo, Kevin,
é absolutamente brilhante academicamente, ele tem mestrado em uma engenharia especializada e pode projetar robôs e peças especializadas para máquinas multimilionárias. Sua esposa, Alice, tem mestrado em contabilidade e matemática avançada, consegue fazer cálculos muito acima do que posso imaginar. Eles são duas das pessoas mais inteligentes que conheço, mas, ao mesmo tempo, eles são meio bobos. Quase caíram em golpes de aluguel, os pais dela o salvaram, golpes de phishing por e-mail, o chefe dela o salvou, golpes de caridade, eu os salvei, e alguns outros golpes muito óbvios. Eu os amo muito, mas eles são o tipo de pessoas que precisam de muito apoio. Eles também são as pessoas mais gentis que conheço. Possuem corações de ouro, sempre doando seu tempo e dinheiro para ajudar quem precisa, embora familiares e amigos tenham ajudado-os a perceber que precisam doar menos dinheiro quando têm grandes dívidas. Por causa disso, eles têm um grupo muito forte de pessoas ao redor deles. Têm um grande apoio familiar, ambos vêm de famílias extensas que são próximas, e têm muitos amigos maravilhosos. Eles me ajudaram muito ao longo dos anos, eu faria qualquer coisa para ajudá-los também. Kevin e Alice faziam parte de uma igreja bastante grande. Eu frequentava regularmente, mas geralmente estava de fora, minha vida era muito ocupada. Kevin e Alice faziam parte daquela igreja desde sempre, seus pais frequentavam desde antes de eles nascerem. Era uma igreja comum, as pessoas eram todas simpáticas e eles realizavam muitos programas de ajuda para pessoas vítimas de violência doméstica, além de fazerem ofertas regulares para ajudar os membros da comunidade que estavam passando por dificuldades. Se a igreja descobrisse que alguém na cidade tinha perdido um familiar, eles procuravam ajudar fornecendo comida, roupas, apoio e o que fosse necessário. Tudo estava indo muito bem. Um dia, eu estava na igreja e anunciaram que o pastor estava saindo. Isso não foi surpresa para ninguém, ele era idoso e seus 2 filhos já tinham se mudado para a Europa, então seu coração já estava no exterior. Eu não dei muita importância, mas isso iniciou uma cadeia de eventos que deixou muitos dos frequentadores desconfortáveis. Vi algumas manobras políticas acontecendo na igreja e, eventualmente, a igreja nomeou o novo pastor, um assistente social recém-formado em seminário. O novo pastor frequentava a igreja desde sempre e era tolerado pela maioria. Eles eram membro do Partido Novo Democrático, que se tornou um partido de esquerda, e começaram a usar o púlpito para espalhar mensagens políticas. Os anciãos da igreja acreditavam sinceramente que o novo pastor era a escolha certa para liderar a igreja em um caminho de reconciliação com os povos indígenas, mas sinceramente não perceberam que deveriam ter nos consultado primeiro. Foi aí que começou a primeira divisão, os congregantes indígenas começaram a rejeitar a mensagem de Salvador Branco, e tudo desandou a partir daí. Em cerca de 18 meses, a igreja estava dividida. Alguns apoiavam o novo pastor, outros se agarravam a algumas doutrinas de direita, mas a maioria das pessoas simplesmente queria voltar a fazer o que a igreja sempre fazia, sem as distrações políticas. Entrou Roger. Roger frequentava a igreja há cerca de uma década e sempre se destacava em todos os momentos. Ele era alto, um homem bonito, incrivelmente articulado e exalava carisma silencioso. Quando ele falava, as pessoas escutavam. Ele era um dos principais gerentes da indústria regional, o cara tinha tudo. Dirigia um carro luxuoso, muito rápido, perigosamente rápido, tinha uma bela casa, e até mesmo se casou com a mulher mais gentil que já conhecera. Era admirado e respeitado, mas tinha dificuldade em entender as pistas sociais das pessoas. Eu e muitos outros às vezes nos perguntávamos se ele era um sociopata, mas, depois de conhecê-lo melhor, percebemos que provavelmente estava um pouco no espectro. Roger foi uma das vozes ativas durante a divisão da igreja. As pessoas começaram a se reunir em torno dele durante as reuniões e ele estava recebendo mais e mais pedidos para liderar diversos grupos e ministérios. Ele confrontava as pessoas quando detectava falsidades e acabou sendo ostracizado pelas pessoas que tentavam jogar políticas internas. Ele sofreu com isso, mas continuou fazendo o que fazia. Kevin e Alice foram os maiores apoiadores de Roger. Ele tinha uma ótima relação com Kevin, e, eventualmente, contratou Kevin para trabalhar na indústria regional. Mais tarde, Kevin pediu a Roger para ser seu mentor e Roger aceitou. Kevin e Roger ficaram muito próximos, Alice também se aproximou da esposa de Roger. Eles se encontravam várias vezes por semana, sempre pareciam estar planejando a próxima atividade ou discutindo algo relacionado ao trabalho. Eu me juntava a eles ocasionalmente,
mas principalmente focava nos meus estudos e trabalho. Jantávamos juntos de 2 a 3 vezes por semana, e tudo corria bem. Mesmo hoje, não sou amigo de Roger, mas ainda nos mandamos mensagens quando precisamos de algo. Durante uma dessas refeições, eles estavam falando sobre os desabafos políticos do novo pastor durante os sermões. Foi quando eu tive a pior sugestão, em retrospecto sinceramente, Roger, por que você não tem seu próprio culto dominical? Falei de forma descontraída, não estava sendo sério. Alice adorou a ideia, ficou super animada. Kevin gostou. Roger não se opôs, fazia sentido. No fim da refeição, decidimos que criaríamos uma igreja em casa. Não nos separaríamos da igreja principal, mas permitiríamos que Roger liderasse um culto dominical separado na sala de estar dele. Começamos a trabalhar, bem, principalmente Roger, e começamos a divulgar. Na primeira semana, apareceram 6 pessoas. Na segunda semana, 25, ficou muito apertado. Começamos a ter cerca de 15 pessoas por semana. Eram principalmente jovens adultos da igreja, eles ansiavam por estabilidade. O grupo cresceu a partir daí, Roger começou um grupo de homens e sua esposa começou um grupo de mulheres. Fizemos atividades em grupo, criamos nossas próprias mini-atividades, fizemos de tudo um pouco. Não estava muito envolvido e acabei fazendo um estágio de trabalho de 3 meses em outro lugar do mundo, aproximadamente 2 a 3 meses após o início de tudo. Recebi um e-mail durante esse período pedindo para me encontrar com os anciãos da igreja original, caras muito legais, a maioria ainda são bons amigos meus, e concordei em encontrá-los uma semana depois de voltar. Na reunião, eles fizeram muitas perguntas. Quem era o líder espiritual de Kevin? Eu disse que era o Roger. Quem era o apoio emocional de Kevin? Eu disse que era o Roger. De onde vinha o apoio financeiro de Kevin? Eu disse que era do Roger. Percebi durante a conversa o erro que havíamos cometido, Kevin dependia completamente de Roger para tudo. E não era apenas Kevin, havia cerca de uma dúzia de outras pessoas na mesma posição. Suas vidas inteiras dependiam de um único homem, e esse homem tinha o poder de destruí-las completamente. Isso foi apenas o começo. Não havia prestação de contas. Roger até começou a levar vários jovens para morar em suas propriedades alugadas. Ele tinha uma casa para mulheres jovens e outra para homens jovens. Ele e sua esposa iam até lá diariamente para orientá-los e ajudá-los. Havia vários outros sinais que não havíamos percebido. Nesse ponto, eu já conhecia Roger muito bem e sabia que ele já tinha feito isso com outras pessoas. Roger tinha um temperamento difícil e não tinha problemas em trazer consequências para quem o desafiava. O primeiro cara fez um trabalho. Eu conhecia Roger muito bem nesse ponto, sabia que ele já havia feito isso com outras pessoas. Roger tinha um temperamento difícil e não tinha problemas em impor consequências a quem o desafiasse. O primeiro rapaz havia feito um trabalho ruim, negligente, para Roger. O segundo rapaz havia tentado assediar sexualmente a filha de Roger. Ambos dependiam de Roger para trabalho e apoio emocional, mas acabaram desempregados e ostracizados da comunidade quando se opuseram a Roger. A percepção do quanto poder Roger tinha me assustou. Roger era uma boa pessoa, e ainda é, mas havia muito controle e influência em suas mãos sem qualquer prestação de contas ou supervisão. Ele liderava uma comunidade sozinho, sem que ninguém pudesse impedi-lo, e isso me deixava genuinamente assustado. Percebi que cometi um erro ao ajudar a formar esse grupo. Não foi errado ter o grupo, mas foi errado não ter salvaguardas em vigor. Conversei com Kevin e Alice sobre isso naquela noite. Kevin estava prestes a ignorar a situação, mas a realidade de quão vulneráveis eles estavam assustou Alice a ponto de implorar a Kevin para expandir o negócio além dos contratos da indústria. Kevin concordou com ela. Graças a Deus, o negócio está muito mais saudável agora. E isso iniciou um processo em que eles restabeleceram conexões sociais além do grupo. Liguei para Roger para marcar uma reunião e confrontá-lo, mas os anciãos me anteciparam. Roger ficou apavorado ao perceber que havia acidentalmente iniciado um culto e começou a trabalhar para legitimar o grupo. Os anciãos o ajudaram, e o grupo se desconectou formalmente da igreja e se juntou a uma denominação de igrejas para fornecer supervisão e prestação de contas. Roger continuou liderando o grupo, mas agora com apoio. O grupo ainda está forte até hoje. Kevin e Alice ainda fazem parte dele.
Roger se afastou no ano passado devido ao esgotamento, mas ainda faz parte também. Eu não faço mais parte, mas ainda sou melhor amigo de Kevin e Alice. Kevin até foi padrinho no meu casamento e Alice foi dama de honra. Podemos olhar para trás agora e rir do tempo em que acidentalmente iniciamos um culto.